de volta com o Mulher.com para a gente conversar sobre Outubro Rosa. E, gente, eu gostaria, a gente faz isso aqui no programa Mulher.com, né? A gente conversa sobre a saúde da mulher o ano todo. Mas Outubro Rosa traz dados diferentes, informações que muita gente fala, nossa, mas eu já sei disso. Aí você pergunta para a pessoa assim, você já fez seu exame então de mamografia, já que você sabe disso? A pessoa fala, ah, não, então eu vou marcar. Então não está resolvendo. O que nós queremos com o Outubro Rosa é conscientizar, é alertar, porque todo câncer detectado precocemente, olha, é quase que 100% de cura. É 90 e tantos, vírgulazinha de... E quem pode confirmar esse dado e dar números mais precisos, né, sobre essa precocidade na detecção? Gente, é a doutora que está aqui conosco hoje, que veio justamente para a gente falar sobre Outubro Rosa. A doutora Vivian Antunes, oncologista. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Rita. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse mês tão importante para nós. Ah, com certeza. E a gente tem que lembrar que Outubro Rosa é janeiro, fevereiro, março, né? Não é só outubro, mês de outubro, né? Sim, mas sabe, Rita, você falando agora me deu vontade de contar de uma informação muito interessante desse ano em especial. O Outubro Rosa é um movimento que acontece há décadas, né? É um movimento que ele começou nos Estados Unidos e ele foi tomando conta do globo todo. Hoje, o Outubro Rosa não é uma coisa de Brasil, Estados Unidos, é o mundo inteiro. Tem participação no Outubro Rosa, mas esse ano a gente teve uma publicação médica muito interessante mostrando que o Outubro Rosa tem real impacto em diagnóstico precoce e redução de mortalidade. Então, muito se fala sobre o Outubro Rosa, mas essa mensuração foi publicada esse ano, então é um movimento que há muitas décadas vem aí. É um movimento que não é específico para prevenção e rastreamento. A gente usa o Outubro Rosa também para falar das mulheres que vivem com a doença, de vários aspectos da vida dessas mulheres que vivem com a doença, mas ele é um movimento muito forte de rastreamento e prevenção, né? Diagnóstico precoce. E esse estudo foi muito bonito, porque ele veio mostrando que esse movimento tem real impacto em números, em redução de mortalidade através de um diagnóstico precoce. Você mesmo falou, quando a gente faz o diagnóstico no estádio mais inicial, a chance de cura é maior do que 90%. Né? Então a gente precisa falar sobre isso e o movimento realmente funciona, ele dá certo. As mulheres que vão regularmente, mas o ano passado estava tudo em ordem, o ano retrasado estava tudo em ordem, o ano anterior estava mais em ordem ainda, tal. Deve estar tudo bem. As mulheres não podem deduzir que está tudo bem. Porque nós tivemos, inclusive, numa das nossas entrevistas neste mês de outubro, porque sempre esteve tudo bem com ela. Uhum. E aí ela nem esperou Outubro Rosa, ela fez no começo do ano. Uhum. E aí apareceu o nódulo fez a biópsia deu células cancerígenas, até um tanto agressivas, tudo. Então, mas ela sempre se achou bem. Ela foi por rotina, ela nem sentia nada. Sim, isso é bem interessante de ser colocado também. O tumor de mama, na sua fase mais inicial, ele não traz nenhum sintoma. Então, você colocou um pouquinho sobre o autoexame, né? Essa rotina da gente se palpar e se examinar. Nós médicos recomendamos que as mulheres façam o autoexame. Porém, se a gente for pensar, veja como a gente trazia isso mais forte antes em mídia, a gente usava mais tempo para falar de autoexame e até um pouco menos de tempo para falar da mamografia, do ultrassom. Hoje a gente fala mais dos exames. Por quê? Porque quando a mulher palpa, em geral, os nódulos já têm 2 centímetros. E não é que a gente não tenha impacto em reduzir, na chance de cura, quando se palpa um nódulo de 2 centímetros, mas o impacto ele é ainda maior na doença não palpável, quando a mulher se sente muito bem, quando ela não palpa nada. Então, o exame ele tem um maior impacto nesses casos em que a gente não palpa, a mulher pode palpar a mama, axila, não encontrar nada, às vezes até o próprio médico, médicos treinados. Eu tenho pacientes, Rita, eu trabalho especificamente com câncer de mama, então palpo mamas o dia todo no meu trabalho. E eu recebo mulheres em que eu vejo mamografia ultrassom, tá lá um nódulo pequeno e que eu não consigo palpar esse nódulo na mama dela. Quer dizer, o exame acusou a presença do nódulo, sim, porém no toque você não sente. Sim, então o exame ele é fundamental. Nesse rastreamento específico para tumor de mama, o exame ele é fundamental, porque ele traz o diagnóstico da doença não palpável.
Não palpável pela paciente, não palpável às vezes também pelo médico, e é um impacto grande que a gente tem. Então, não é para todo tumor que a gente tem uma relação tão direta entre o diagnóstico inicial e a chance de cura. Para alguns tumores, infelizmente, o diagnóstico inicial ele tem um impacto menor, e para o câncer de mama o impacto é muito grande. No caso, por exemplo, a gente ouve na mídia que as mulheres que amamentam, elas estão menos propensas a contrair, de adquirir uma célula que vá se desenvolver em um câncer. Tem alguma relação a amamentação com não ter câncer? Sim, a amamentação é uma das questões que podem reduzir o risco de câncer de mama, né? Essa redução existe, ela tem relação com o número de vezes que a mulher amamenta, o número de tempo, né, que essa mulher amamenta. Então, sim, pode ser encarado como algo preventivo. Porém, não é só, a gente precisa explicar, né? A mulher amamentou lá seus 6 filhos, não vai fazer o rastreio, vai continuar fazendo o rastreio. É uma prevenção, mas não é uma prevenção com impacto alto a ponto da gente abrir mão do exame de rastreio. E isso me fez pensar um pouquinho nas mulheres jovens, né? A gente está falando das que amamentam, das mulheres jovens. A gente sabe que o exame ele é recomendado a partir dos 40 anos, né? É onde a gente consegue mostrar o impacto do exame com o diagnóstico precoce. Você contou um pouquinho de acho que foi uma mulher que veio aqui e teve um diagnóstico. Isso. A gente tem o tumor dito de intervalo, que é o intervalo entre um exame e outro. Né? Isso se tornou, então, na pandemia mais frequente, acho que a gente pode falar. Mas existe a mulher que faz exame todo ano e ela tem um tumor de intervalo, que é entre um exame e outro, isso é mais prevalente nas mulheres jovens. É por isso que não se fala tanto dos exames abaixo de 40 anos. Não é que a gente não tenha que fazê-los. Idealmente, a gente dita a rotina de exames para mulheres abaixo de 40 anos pelo risco individual. Então, a gente traça o risco família, individual, para ver uma rotina mais adequada para ela. Então, essa rotina de a partir de 40 anos, que é pela Sociedade Brasileira de Mastologia, ou há 50 anos pelo Ministério, é uma rotina, um rastreio populacional. Mas a mulher jovem, ela também tem câncer de mama. Se a gente pegar no Brasil, a nossa incidência ela é relativamente alta de câncer de mama em mulher jovem. E a gente tem essa questão do tumor de intervalo, tá? Que você comentou entre um exame e outro. Principalmente nas moças jovens. Lembrei de falar isso pela amamentação, né? Interessante, porque a gente pensa só em quem teve o bebê, em quem vai amamentar e vai diminuir o risco de câncer. Mas tem mulheres que não vão amamentar. Elas, então, vão ter câncer? Essa não é a regra, né? Agora, o histórico familiar é regra. Eu não posso dizer que seja regra, mas posso dizer que ele tem um impacto. Então, a gente tem o que chamamos de câncer de mama geneticamente herdado. É uma minoria de casos. Se a gente for olhar, Rita, para o universo de mulheres com câncer de mama, primeiro que é uma doença extremamente incidente e prevalente. 1 em cada 8 mulheres nascidas hoje vai ter câncer de mama, se viverem até os 65 anos no mínimo. Então, é uma doença relacionada ao envelhecer da mama na maioria das vezes. 1 em cada 8 é uma doença extremamente prevalente. Né? E a gente sabe que desse universo de mulheres que vão desenvolver câncer de mama, uma minoria é geneticamente herdada. Então, 5 a 10%, então uma minoria. Eu achei que assim, por exemplo, a mamãe teve, a vovó teve, a filha vai ter também. Não, o número é esse, do universo inteiro. Então, se eu pegar desde as mulheres jovens até as mais idosas, a gente tem 5 a 10% de tumores que são geneticamente herdados. Mas o tumor na mulher, quanto mais jovem, mais chance dele ser geneticamente herdado. Então, esse número de 5 a 10% se eu pegar todas as idades. Agora, se eu pegar uma moça de 30 anos com diagnóstico de câncer de mama, essa relação é maior. Então, quanto mais jovem, mais chance de ser geneticamente herdado. O número de mulheres na família com câncer de mama, ou ovário, ou inclusive outros tumores, acho que isso é bem importante de ser dito. Muitas vezes as pacientes, quando chegam ao meu consultório, eu atendo especificamente mulheres já com diagnóstico. E eu pergunto qual o histórico de tumores na sua família, me conte pelo lado da mãe e pelo lado do pai. Elas sempre pensam em falar só do tumor de mama, mas a gente tem relação do tumor ser geneticamente herdado com outros tumores também. Então, é sempre importante olhar para a família como um todo, para as outras doenças tumorais e elencar o risco de ter essa doença de forma geneticamente herdada.
E existem situações em especial em que a chance de ter câncer de mama ao longo da vida chega a 80%, 90%. E a gente consegue predizer isso em alguns casos. Nossa, isso é interessante. Quer dizer, esse acompanhamento anual com o ginecologista e a participação das campanhas no Outubro Rosa, e tudo isso já vai ajudar a prevenir não só o câncer de mama, principalmente o câncer de mama, mas essa ida regular ao ginecologista até ajuda a prevenir outras doenças também. Com certeza. É papel desse médico que acompanha a mulher no dia a dia, né? Em geral, o ginecologista faz muito o papel da saúde geral, né, da mulher. É papel dele questionar sobre as doenças que existem nessa família. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma questão genética no Brasil que reúne, né, o tumor de mama com tumor intestinal, cerebral e sarcoma. Então, se a gente tem isso na família, o ginecologista pode elencar, olha, essa moça ela tem um risco muito mais alto de ter tumor de mama do que uma moça que não tem esse histórico na família. E aí ele pode pedir exames dirigidos para essa moça jovem, que muitas vezes não está na situação do rastreio anual dos 40 anos. Entendi. Então, eu estou falando de situações particulares, acho que a gente, no Outubro Rosa, gasta bastante tempo, gasta no sentido, precisamos gastar, a função para atingir um maior número de mulheres é mesmo falar dos exames de rastreamento a partir dos 40, mas gosto sempre de pegar esse tempinho para falar das situações mais particulares e que muitas vezes passam um pouquinho no nosso olhar. E a gente até anunciei desde o comecinho do programa para você de casa, né, se atentar aí aos números, né, ou pelo menos as informações importantes que fazemos aí desse balanço do Outubro Rosa. Nós temos as carretas, carretas? Carretas, né, de mamografia espalhadas, né, por todo. Nós temos aqui na região também. Lá no Grupo Sonhe tem esse atendimento já para a pessoa que está com o câncer. Então, já tem o diagnóstico, aí precisa desse cuidado maior consigo e também receber dos médicos, né, esse cuidado todo. Qual é o balanço que você traz para nós, além das muitas informações que você já nos passou, doutora Vivian, o balanço deste outubro especificamente pós-pandemia 2022? A gente ainda não tem os números fechados desse momento. Eu trabalho no CAISM, além de trabalhar no Grupo Sonhe, eu trabalho no CAISM, na Unicamp, onde se faz uma campanha muito forte de Outubro Rosa, que é de rastreio e também para o que se chama de sobreviventes aí de câncer. Eu gosto mais do termo das pacientes lidando mesmo com a doença. Mas a gente sabe que esse ano a gente está tendo uma adesão maior do que foram nos anos da pandemia. Os anos da pandemia, Rita, trouxeram um atraso no diagnóstico. Tá? Nós médicos que trabalhamos principalmente com saúde pública, eu trabalho na saúde pública e na privada. A gente viu os impactos disso em consultório, na saúde pública e na privada, de pacientes chegando com diagnóstico mais avançado por conta da pandemia. Então, a adesão aos exames de rastreamento e rotina foram realmente mais baixos. Tem publicação, inclusive publicação brasileira. Vários países fizeram suas publicações. O Brasil, ele é um país forte de dado epidemiológico e de questões mesmo de saúde pública. Então, os nossos dados mostram que houve um impacto de pandemia em diagnóstico precoce, ou seja, a gente recebeu pacientes com diagnóstico mais tardio, certamente, e isso impactou muito tristemente, drasticamente, na vida de muitas mulheres no Brasil. Esse ano a gente está vendo um cenário diferente. Eu me lembro de, já no começo do ano, ter falado sobre uma previsão de números de câncer para 2022 de em torno de 66 mil novos casos. Exatamente. Nós não atingimos... O número não se fecha, Rita, no ano. Então, a gente vai saber, quem elenca esses dados de forma muito concreta é o INCA, que traz esses dados para a gente, mas a gente não conseguiu fechar desse ano ainda. O que a gente consegue saber é que o diagnóstico foi mais tardio. Talvez a gente tenha também, logicamente, um maior número também de casos pelo atraso de diagnóstico precoce e tardio, mas mais tardio com certeza. E a gente já tinha no Brasil um dado que não é um dado
feliz, né, um dado de que a gente já tem diagnóstico um pouco mais tardio do que outros países, quando a gente faz a comparação. As nossas mulheres, principalmente na saúde pública, elas chegam num estádio de diagnóstico um pouco mais avançado quando a gente compara a saúde pública versus privada e quando a gente compara Brasil com outros países. E a pandemia tornou esse abismo aí um pouco maior, certamente, né? Por conta da dificuldade de acesso a exames e tudo que a gente viveu aí nos anos anteriores. Existem formas de prevenir, doutora? Sim. Uma coisa muito importante de falar sobre prevenção e que eu fico feliz em dizer que tem sido cada vez mais falada é com relação ao estilo de vida. É muito clara hoje, muito clara a associação entre ganho de peso, obesidade, sedentarismo e câncer de mama. Isso é verdadeiro para alguns outros tumores também. Por exemplo, para tumor intestinal, que é do homem ou da mulher, também existe essa relação. Para o câncer de mama, os dados são robustos na literatura. Eles mostram que se a mulher ganha peso excessivamente, então se ela está com aquele índice de massa corpórea, o índice de gordura do corpo elevado, ela tem mais risco de ter câncer de mama do que a mulher que não está. A prática de atividade física já foi muito bem estudada como preventiva de câncer de mama. Então, a gente tem até números sobre isso. Então, são 150 minutos de exercício moderado. O que se chama moderado? Aquele que causa alguma sensação de cansaço. Eu falo para as minhas pacientes, não pode ser que a caminhada de shopping, que a gente para, olha mais um pouquinho, para. Tem que ser aquela caminhada que traz uma sensação do coração bater mais forte, do rosto ruborizar. Então, 150 minutos de atividade física na semana, uma dieta um pouco mais pobre em carboidrato, que são aquelas as farinhas, né? O pão, tudo que a gente adora, né? O arroz, o pão, a massa, o bolo, reduzir um pouco, não é tirar, mas reduzir um pouco. Então, a redução do carboidrato, a prática de atividade física, essa adoção de um estilo de vida dito saudável traz impacto, é prevenção primária de câncer de mama. Então, a alimentação entra aí também. Alimentação. Então, você falou sobre estas farinhas, carboidratos pobres, né? O arroz branco, a farinha branca, o excesso de tudo isso ajuda a complicar um pouquinho mais. Sim, a gente tem mesmo os números sobre isso. Muito se fala, né, a dieta anti-câncer, como se fosse algo realmente muito... Se fala, né, a dieta anti-câncer, como se fosse algo realmente muito... assim, mirabolante, mas na verdade, o que a gente tem? Um balanço entre a energia que o corpo precisa gastar e a energia que entra. O carboidrato, que são geralmente alimentos gostosíssimos, eu particularmente gosto muito, eu sou de família italiana, eu gosto muito de massa, de doce também, mas é um alimento que ele tem alta carga de energia, rápida, e se a gente não gasta adequadamente, fica desbalanceado, a gente ganha gordura e a gordura em excesso, o peso em excesso tem relação direta com o aumento tanto da incidência do câncer de mama quanto da recorrência. Então, para mulheres que já se trataram, então imagine lá aquela mulher que já teve um câncer de mama e se curou, são muitas. Se ela ganhar muito peso, ela tem mais chance de recorrência do que a mulher que não ganha. Se ela ficar sedentária, ela tem mais chance de recorrência do que a mulher que pratica atividade física. Porque, olha, gente, a nossa vida, a gente se deixa envolver pelos compromissos e acaba esquecendo da nossa saúde. Então, a nossa ideia hoje aqui, na companhia da doutora Vivian Antunes, é justamente lembrar aquilo que já ouvimos antes e, para quem não sabia, aprender a se cuidar. Doutora Vivian, deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema como alerta para quem nos assiste? Eu acho que a gente abordou, né, bastante. Esse espaço, esse tipo de espaço é muito importante. Eu sei que esse programa é assistido no Brasil inteiro, então eu fico muito contente que mulheres de todas as faixas etárias e de diversos pontos do Brasil possam nos ouvir e se sintam estimuladas, né, em cuidar da sua saúde, que é o nosso bem mais precioso. Isso é verdade. Eu falo, é o corpo que Deus nos deu e a gente precisa cuidar dele com carinho, com atenção, e a ciência está aí para nos ajudar nisso. Então, acho que o meu papel aqui hoje, junto com você,
seria esse. Fico feliz de ter conseguido trazer essas informações, Rita. E nós ficamos felizes com sua presença. Quer dizer, a sua presença não, né, gente? A presença deles aqui, porque é um menino, que está ali guardadinho e está chegando a hora, Tá chegando, pertinho. tá aí por uns dias. Oh, meu Deus! Doutora Vivian, muito obrigada por estar conosco. agradeço. Sucesso na sua profissão, que eu sei que você ainda vai ajudar muita gente. Obrigada, Rita.